Porque o maior inimigo da nossa vida somos nós mesmos. E a gente olha a vida do outro e a gente começa a comparar, como se a vida do outro fosse sempre melhor. Estamos presos em dores e não saímos dessa dor, porque sim, acreditamos que merecemos. Autoestima. E o que faz a gente deixar de acreditar em nós mesmos? Porque o maior inimigo da nossa vida somos nós mesmos. E que momento será que a gente esqueceu, que a gente desistiu de acreditar em nós? Que momento será que eu dei mais palavra para o que o outro falou do que eu realmente sei quem eu sou? E é tão interessante porque a gente vê numa briga diária na nossa vida, principalmente quando a gente fala de autoestima, a gente vê aí a própria mídia social, aonde existem muitas comparações, aonde eu comparo o meu corpo, eu comparo o jeito de ser, mas eu não sei como está aquela pessoa, eu não sei quem realmente ela é, eu não sei as dores dela, porque uma coisa eu digo para vocês, com toda exatidão, ninguém vai mostrar o dia a dia dos momentos em que não deu certo, em que eu queimei o arroz, em que eu cheguei atrasada, em que o meu avião não saiu no horário programado ou que a viagem não deu certo. Vai mostrar apenas os momentos bons. E aí a gente olha a vida do outro e a gente começa a comparar, como se a vida do outro fosse sempre melhor, sobre o trabalho do outro, a atividade do outro sempre foi melhor que a nossa. Eu atendi semana passada uma paciente que ela trazia uma melancolia gigante no olhar e uma dor imensa, imensa. E quando eu comecei a trabalhar ela, a dor dela vinha de uma fala, algo que ela escutou e que ela se permitiu acreditar. Era uma maldição. Foi quando ela foi apresentada à família do pai dela. Ela era filha de uma outra mulher. E quando o pai leva ela para conhecer os irmãos, a esposa dele, a esposa olha para ele, se abaixa, olha nos olhos dela e diz: você nunca vai ser feliz, porque você é filha do pecado, você não merece ser feliz. E aquela fala foi tão grande que essa menina acreditou não ser merecedora. Acreditou que ela nunca poderia ser feliz por ser a filha do pecado. Então você vê, é uma fala de uma outra pessoa que falou num momento de dor, que era a dor que ela estava vivendo. Mas aquela pessoa, ela absorveu a culpa e disse: sim, eu não mereço ser feliz. E sempre buscou relacionamentos conflituosos e nunca se permitiu ser feliz. E aí eu pergunto, em que momento escutamos ou de um adulto quando disse: você vai abrir alguma coisa, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar? Ou quando a gente fez uma prova
e alguém olhou e disse: meu Deus, mas é burro, não tem competência para nada. Ou que escutamos: você é um idiota. E acreditamos nesse processo. Quantas vezes estamos presos em dores e não saímos dessa dor porque sim acreditamos que merecemos esse momento de dor, ou que queremos ir além e temos tanto medo de errar porque lá atrás eu não venci numa prova, eu não consegui passar no vestibular que eu queria. E eu sempre acho que vou errar, que não vou conseguir. É tão interessante quando a gente olha para tudo isso, porque às vezes a gente pega uma pessoa que ela emagreceu, e emagreceu muito. E ela olha no espelho e ela ainda se vê gorda. Porque ela criou aquela imagem dela. Ela criou aquela imagem mental de que ela é gorda. E a gente faz isso. A gente cria essas imagens que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. E não. A gente é capaz de tudo. A gente é capaz de tudo que a gente quiser. Mas ficamos presos em crenças negativas colocadas por outras pessoas. Então, queria muito que vocês agora pensassem: quem torce para vocês? Quem torce por vocês? Quem é aquela pessoa que diz assim: vai lá, você consegue, não desiste? Quantas pessoas durante a minha vida eu tive torcendo por mim? E agora pare e pensa também quem, por ter sofrido tanto, por ter machucado tanto, por ter perdido tantas coisas, nos coloca o medo. E aí quando a gente conta algo, fala algo, a pessoa sempre mostra o lado negativo. Ou a pessoa tem tanto medo que a gente sofra, que ela fala: ah, não faz isso não, fica por aqui. Porque as pessoas que torcem pra gente é as pessoas com quem eu tenho que compartilhar minhas histórias. As pessoas que vivem relacionamentos felizes, é para essas pessoas que eu vou contar os meus sonhos. É para as pessoas que venceram na vida que eu vou dizer os meus projetos futuros. É para as pessoas que torcem por mim e que pensam igual a mim. Porque se eu já tenho receio, se eu já tenho medo e eu compartilho a minha história com quem tem muito medo, eu não vou nem sair de casa. Eu não vou nem me arriscar a fazer esse projeto. E quantas vezes a gente se boicota? Porque a gente deixa de acreditar nos nossos potenciais. É por isso que aquela frase, vigiai e orai, é a frase mais sagrada que existe. E é por isso que fora vigiar e orar, a gente tem que se reprogramar todos os dias. Então, ao invés de eu ficar pensando no medo, no que eu vivi, no que eu sofri, eu tenho que pensar que sim, que eu sou uma pessoa curada, que eu mereço o amor. Vigiai e orai.
sentir a energia do medo, tô lá fazendo uma prova, disputando algo, ou abrindo uma empresa, ou com um projeto novo nas minhas mãos. Eu vou olhar para esse projeto e eu primeiramente tenho que acreditar. Mas Ana, na minha família tem muitas dores disso. Eu vou lembrar que essas dores são delas. Mas Ana, eu já quebrei uma empresa. Eu vou lembrar que eu tenho um aprendizado gigante. Mas eu vou acreditar. Eu vou olhar para a empresa funcionando. Eu vou dar o meu melhor para essa empresa funcionar. Se eu olhar para um relacionamento e pensar isso não vai dar certo, nem comece. Porque eu tenho que olhar para esse relacionamento e tenho que dizer, sim, isso vai dar certo. Vocês imaginam que isso é medido de uma forma científica? Um estudo hoje na Suíça, que eles pegaram pessoas que sofreram muito bullying e que hoje têm um medo gigante de errar. E elas sentem dores físicas, principalmente no estômago. E aí, eles começaram a trabalhar frases de otimismo nessa pessoa e dar-lhe um medicamento, que era um paracetamol. E as pessoas pararam de sentir dor e começaram a avançar nos estudos, no trabalho. Me diz, foi o paracetamol que fez essa pessoa mudar? Não. Foi ela voltar a acreditar. Foi a mudança de pensamento. Mas sim, a tristeza adoece, o medo adoece, a culpa adoece. E é a gente que provoca isso. Quando acontece algo muito dolorido, o nosso corpo ele armazena essa dor. É como se ele perdesse essa energia de vida. E se isso acontece mais de uma vez, eu entro em ansiedades, medo, melancolia, e aí eu automaticamente vou me boicotando. Porque daí eu tenho tanto medo de ir e me machucar que eu paro, que eu procrastino. Aí eu fico vendo série, fico vendo o Insta e deixo de ir atrás dos meus sonhos. É necessário sim eu pensar positivo, mas mais necessário que só pensar é eu agir. E aí eu tenho que fazer coisas que me dão prazer. Se eu quero fazer uma prova e eu quero ir bem nessa prova, eu vou estudar com prazer. Se eu quero mudar de profissão, eu vou buscar o que é necessário para essa mudança. Se eu quero que o meu relacionamento seja melhor, eu me modifico primeiro. A mudança sempre começa aqui, dentro de mim.